Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, gente, nós vamos começar um novo livro. Vamos para o livro de Provérbios aí, escrito por Salomão, minha gente, porque estamos no reinado de Salomão, né? Nos episódios anteriores começamos aí o reinado de Salomão. Davi, seu pai, já faleceu e agora a gente vai ler sobre essa parte, né, de riqueza aqui na Bíblia também. Quais são os princípios para a riqueza e tudo mais. Então, esse vai ser um dos episódios aí que são interessantes, né, para entender essa dinâmica sobre dinheiro, tá? Então hoje nós vamos ler Provérbios 1, 2, 3 e 4 e no final vamos fazer a nossa análise sobre tudo que foi lido hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abra sua Bíblia em Provérbios 1. O propósito e o tema. Estes são os provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras que dão entendimento, que nos ensinam a viver de maneira inteligente e disciplinada, fazendo o que é justo, correto e honesto. Esses provérbios ajudarão uma pessoa inexperiente a alcançar prudência e os jovens a enfrentar com bom senso os problemas da vida. Ouça o sábio e crescerá em prudência. O homem experiente obterá orientação para compreender os provérbios e as parábolas, os ditados e enigmas dos sábios. Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Por isso, meu filho, ouça a instrução de seu pai e nunca deixe de lado o ensino da sua mãe. Eles serão como um enfeite na sua cabeça e um adorno no seu pescoço. Meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem este convite, venha fazer parte de nosso bando. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que de nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos acabar com a vida do inocente, vamos engoli-lo vivo, como a sepultura que engole os mortos de uma vez para sempre. Conseguiremos riquezas de toda espécie e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Venha fazer parte do nosso bando. Tudo que ganharmos será dividido em partes iguais. Não siga o caminho dessa gente, meu filho. Fique longe deles, pois a inclinação natural deles é para a maldade. Pensam somente em derramar sangue. Quando o pássaro vê o caçador montar a armadilha, é inútil montá-la. Esses homens não percebem que montam armadilhas contra suas próprias vidas. Eles planejam a sua própria destruição. Esse é o destino de todos os que são dominados pelo desejo de possuir riquezas. Essa ambição acaba destruindo quem assim procede. A sabedoria anda pelas ruas e praças, gritando em alta voz e querendo ser ouvida. Fala para o povo nas ruas, para nas portas da cidade. Até quando vocês vão viver como tolos? E vocês que zombam e fazem pouco caso de mim, até quando terão prazer na zombaria? Tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ouçam, se aceitarem a minha correção, eu derramarei o meu espírito de sabedoria sobre vocês e lhes mostrarei o meu plano para as suas vidas. Eu já chamei tantas vezes e vocês recusaram. Estendi a mão convidando, mas ninguém me deu importância. Vocês não deram valor aos meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Por isso, quando chegarem os dias do seu sofrimento, os dias do medo e da tristeza, eu vou rir e zombar de vocês. Quando aquilo que temem correr com vocês como uma tempestade, quando a desgraça cair sobre vocês como um furacão, quando vocês estiverem sufocados pela angústia e dor, então vocês me chamarão, mas não responderei. Tentarão me achar, mas não me encontrarão. Sabem por que isso vai acontecer? Porque vocês desprezaram o conhecimento e se recusaram a temer o Senhor. Vocês não deram valor aos meus conselhos e acharam que a minha repreensão era inútil.
Por isso, vocês comerão os frutos amargos de sua desobediência e se fartarão dos seus próprios conselhos. Vocês morrerão porque se afastaram de mim. Tolos, vocês pensavam que tudo estava bem enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. Quem me ouvir e obedecer viverá em paz e segurança, sem ter medo do mal. Provérbios 2. Meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber o discernimento. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois é o Senhor quem dá a sabedoria, de sua boca vem a compreensão e o discernimento. Tudo isso ele reserva a quem o ama e obedece. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos. Ele mesmo protege e guarda o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e honesto, e saberá tomar as decisões certas. Porque a sabedoria estará no seu coração e o conhecimento será prazeroso para a sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá de tomar decisões erradas. Eles não deixarão que você ande pelo caminho dos maus, ou viva junto dos homens de palavras perversas, que se afastam dos caminhos da justiça para andarem pelos escuros caminhos das trevas, que têm prazer em praticar o mal e se alegram com a maldade dos perversos, que andam por caminhos tortuosos e se desviam da verdade. A sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da mulher imoral, da pervertida, da mulher que abandona aquele que desde a mocidade foi seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Deus. Quem frequenta a casa dessa mulher põe em risco a própria vida. Quem anda com ela se dirige para o reino dos mortos. Os homens que se envolvem com ela entram num caminho do qual não há volta. Não conseguem voltar para o caminho da vida. A sabedoria fará você andar pelo caminho certo e manter-se nos caminhos dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os homens maus serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados dela. Provérbios 3. Meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde no seu coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Nunca abandone o amor e a fidelidade. Faça disso uma regra de vida. Grave isso em seu coração. Então você será honrado e compreendido por Deus e pelos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se você fizer isso, o seu corpo terá saúde e os seus ossos vigor para enfrentar a vida. Honre o Senhor, oferecendo a Ele a maior parte de tudo que a sua terra produz. Então os seus celeiros ficarão cheios de trigo e cevada, e os seus tanques de espremer uvas transbordarão de vinho. Meu filho, não fique revoltado quando for disciplinado pelo Senhor. Não fique desanimado quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama, assim como um pai cheio de amor faz ao seu filho. O homem que encontra a sabedoria e obtém entendimento é um homem feliz. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Ela vale mais do que as pedras preciosas. Não existe nada neste mundo que se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honras.
Os caminhos da sabedoria tornam a vida agradável e os seus caminhos são de paz. A sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida. Feliz é a pessoa que sempre come esses frutos. Por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra e, por meio do seu entendimento, fixou os céus. Com seu grande conhecimento, ele fez as fontes brotarem na terra e as nuvens darem chuva à terra. Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge os homens maus, porque o Senhor mesmo será sua segurança. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, sempre que possível. Não diga ao seu próximo: passe aqui amanhã e eu lhe darei algo, se você puder fazê-lo hoje. Não faça planos maus contra o seu próximo, porque ele confia em você. Não se envolva em discussões com pessoas que não lhe fizeram mal algum. Não fique com inveja dos homens violentos, nem imite os seus procedimentos, pois o Senhor odeia o perverso, mas é grande amigo dos justos. O Senhor lança sua maldição sobre a casa do perverso, mas derrama bênçãos sobre a família do justo. Deus zomba os zombadores, mas mostra o seu amor aos humildes. Os sábios recebem honra do Senhor, mas os que desprezam a sabedoria serão cobertos de vergonha. Provérbios 4. Meus filhos, ouçam os conselhos de um pai, prestem atenção e terão discernimento. O meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desviem dele. Quando eu era filho de meu pai, ainda pequeno, filho único, amado por minha mãe, ele costumava me ensinar e dizia: guarde na memória as minhas palavras, obedeça sempre aos meus mandamentos e terá uma vida feliz. Aprenda a sabedoria e o entendimento. Nunca se esqueça do que eu lhe ensinei. Não se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. E para começar a ser sábio, basta ter uma forte determinação, uma vontade firme de conseguir a sabedoria a qualquer preço. Dê a ela o devido valor, agarre-se a ela, e a sabedoria o cobrirá de honras. Ela dará a você um enfeite especial na cabeça e uma valiosa coroa. Ouça, meu filho, e coloque em prática os meus conselhos. Assim você terá uma vida longa. Eu lhe mostrei como andar pelo caminho da sabedoria. Guiei os seus passos pelo caminho da verdade. Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Não imite os maus nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos. Desvie-se deles. Não se aproxime deles, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não levarem alguém a fazer o mal. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. O caminho do justo é como a luz ao nascer do sol, que brilha cada vez mais até o dia estar totalmente claro. Mas o caminho dos perversos é escuro como a noite mais negra. Eles nem sabem em que tropeçam. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Elas devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração, porque delas depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade e olhe sempre para a frente. Que os seus olhos mantenham-se fixos no que está diante de você. Pense bem antes de dar qualquer passo
e você andará sempre pelo caminho do bem. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Leitura de Provérbios aí, uma leitura cheia de sabedoria mesmo, né, gente? Uma leitura onde a gente vê esse entendimento, né, de Salomão sobre o que ele pediu lá para Deus, né, quando ele teve o sonho e Deus perguntou o que ele desejava, né? E ele desejou o quê? Sabedoria. E Deus estava concedendo sabedoria para ele. E esse livro, né, vai nos mostrar por que a sabedoria é a melhor coisa do que tudo que se pode ter nessa terra, né? E aqui a gente já começou a ter esse discernimento, né? Nesses 4 versículos fala muito sobre isso, né? Sobre você conseguir ter essas recompensas através da sabedoria. Antes de qualquer coisa, tenha sabedoria, sabedoria no seu caminhar, sabedoria no seu agir, sabedoria nas suas conquistas também, né? E também sabedoria sobre quem você vai dar honra. Se você vai dar honra sobre ser sua expertise, sobre como você fez, ou se você vai dar honra ao Senhor, né? Que é dele que provém tudo isso. Aí já no capítulo 1 a gente fala sobre o propósito, né? Sobre por que a gente vai falar sobre isso, né? Conhecer a sabedoria é a nossa instrução, é como se fosse mesmo o manual de instrução nosso de conduta para a riqueza nessa terra, né? E aí depois ele vem e fala sobre abraçar a sabedoria, né? E o chamado da sabedoria, que é o que Deus chamou Salomão ali, né? Seja sábio, meu filho, não se desvie, né? Tenha sua conduta. Se você andar pelo meu caminho certinho ali, você vai ser próspero. Eu não vou deixar você cair em nenhuma armadilha, né? Então abraça essa sabedoria. Por mais que venha outras pessoas e te fale, não, se junte com a gente, aqui a gente está fazendo um trabalho que está ganhando muito dinheiro, a gente mata fulano, mata ciclano e tudo. E aí Deus aconselha, né, Salomão, fala, olha, não faz isso. Mesmo que isso pareça muito bom, se isso pareça muito vantajoso, tenha sabedoria, caminhe aqui na sabedoria que não vai te faltar nada, né? Então, por isso que é esse chamado. Abraça a sabedoria, né? Esse é o chamado. Eu acho legal assim da gente entender também o que que é sabedoria, né? Por que que as pessoas, né, querem a sabedoria? Por que que o próprio Salomão ali pediu sabedoria para Deus, né? Então a gente tem que lembrar que Salomão pediu essa sabedoria para Deus porque ele foi muito claro quando ele falou, né? Eu sou muito novo, quando ele assumiu o reinado, né? E ele falou isso para Deus: eu sou muito novo e eu peço para o Senhor sabedoria para eu discernir o que é certo e o que é errado e para eu governar o povo de Israel. Então ele sabia da incapacidade dele, né? Então, primeira coisa, eu acho que a gente ter esse coração e essa mentalidade, vamos dizer assim, uma mentalidade infantil de Salomão, de falar assim, Deus, eu não sei, eu realmente não sei, eu sou muito pequeno, né? Eu sou um pequeno perto das coisas que o Senhor tem para mim. Então, quando você fala assim, cara, o que que é sabedoria? Às vezes tem gente que, né, relaciona sabedoria com fazer provas, ser uma pessoa inteligente. Sabedoria é muito mais do que você ser inteligente, né? Então, o que é sabedoria? O que que vincula, né, essa palavra sabedoria? E a sabedoria, ele é além de você ser esperto, de você discernir o que é certo ou errado. A sabedoria é realmente você saber as decisões certas de tomar na sua vida. E são todas as decisões. Exemplo assim, você ter sabedoria sobre comprar um carro ou não, de comprar uma casa ou não, de casar ou não, de ter filhos ou não, do seu trabalho. Tudo no nosso dia a gente toma infinitas decisões. São milhões de decisões. Você decide que horas você vai almoçar, aonde você vai almoçar, que horas você vai dormir. São infinitas decisões. Então, quando você pede sabedoria, é sabedoria de Deus para tomar todas as suas decisões da sua vida. É você realmente assumir que você é pequeno demais para decidir as coisas. E você pede essa sabedoria para falar assim: Deus, será que eu estou realmente pronto para assumir alguma coisa na igreja? Será que eu estou realmente pronto para assumir uma célula na minha casa? Será que eu estou realmente pronto para falar do seu amor no meu trabalho? Então, é essa sabedoria. Às vezes a gente está almoçando do lado de um amigo nosso de trabalho
e não tem a sabedoria de falar do amor de Deus para ele, sabe? Então, essa sabedoria, ela é uma coisa muito ampla, muito além do que, às vezes, só ser inteligente para fazer uma prova, né? Às vezes você pensa, quero ser sábio para fazer o Enem, eu quero ser sábio para passar num concurso. E a sabedoria, ela realmente é você saber a decisão correta que você vai tomar. E a gente toma milhões de decisões no dia. E essa sabedoria, né, gente, ela vem do alto. Não é conquistada em livros, não é conquistada em nenhum outro lugar. É só quando você realmente se inclina para Deus e faz igual Salomão. Eu sou pequeno demais, eu não sei fazer, então me dê essa sabedoria, né? E ela só é concedida pelo Pai, né? Então é a sabedoria do alto. Te preencha de sabedoria do alto para você tomar todas essas decisões, como o Jason falou, para você caminhar segundo o desejo de Deus, né? Porque esse negócio também de desejo de Deus, ele também precisa de sabedoria, porque muitas das vezes ele vai ir contra o teu desejo, mas você precisa ser sábio para quebrantar o seu desejo para poder viver o desejo e propósito de Deus na sua vida. Então você precisa de mais ainda de sabedoria do alto. E a gente vê, né, ali no versículo 7, né, no capítulo 1, versículo 7, ele fala, mas como um homem se torna sábio? É a primeira pergunta dele, no comecinho ali. E a resposta é, em primeiro lugar, temendo o Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, a gente vai ver nesses 4 capítulos que a gente leu, para você ter sabedoria, você só precisa de 2 coisas. E a primeira que ele fala, em primeiro lugar, temendo o Senhor. É simples, só temendo o Senhor. Então a gente vai decorrendo, né? No capítulo 1, fica muito claro que ele fala muito sobre a vida fácil. Então ele fala assim, vai ter coisas fáceis para você fazer, igual a gente sempre vê, né? O dinheiro fácil, a conquista mais fácil, tem sempre o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil sempre é um caminho do mal, é um caminho pecaminoso. Então ele chama atenção no capítulo inteiro para essa visão de tipo assim, cuidado com as coisas fáceis. As pessoas vão chamar você para conseguir as coisas mais simples, né? Então ele fala assim, o tolo, o bobo ali, ele acha que ele está ganhando, fazendo as coisas, mas ele está se caminhando para a própria destruição dele. Então a gente vê bem isso ali até quando ele fala ali no finalzinho do capítulo 1, que ele fala, é, versículo 32, vocês morrerão, porque se afastaram de mim, tolos. Vocês pensavam que tudo estava bem, enquanto caminhavam passo a passo para a destruição. E a gente vê assim no capítulo 1 também, quando ele fala, né, da vida ali, de conseguir as coisas rápidas, o caminho, né, maldoso, vamos dizer assim, né? Ele fala ali, ele começa já falando no versículo 10, meu filho, quando os maus quiserem enganá-lo com mentiras, não permita que isso aconteça. Se fizerem esse convite, vem fazer parte do nosso bando. Vamos nos divertir atacando de surpresa alguém que nada suspeita e vamos matá-lo. Vamos roubá-lo. Então ele fala, o capítulo 1 a gente vê sempre falando sobre isso, sobre o pecado ali, né? Realmente sobre é bem direto assim sobre o roubo, mas esse roubo ele pode ser de uma forma bem direta, roubo mesmo, um ladrão que rouba, mas também pode ser a mente de uma pessoa tola que ela não acredita que ela está fazendo um roubo, mas ela está agindo ali com o coração maldoso. E não é de uma certa forma assim, a gente vê tão direto como se fosse um roubo. E são pessoas, né, que a gente fala assim, nossa, que pessoa ligeira, né? Que pessoa que Porque a tipo mente é meticulosa, né? Sempre tá. exatamente. Então isso também se envolve no roubo, né? E aí no capítulo 2, né, ele fala muito sobre o valor da sabedoria, né? Como essa sabedoria vai agir na sua vida, né? Tanto é que no versículo 1 ele fala: Meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria
e um coração pronto a receber discernimento. Então é só através dessa sabedoria que, se você tomar posse, né, vamos dizer assim, a sabedoria ela está disponível para todo mundo. Basta você pedir e basta você estar disponível. Só que daí não basta só isso, né? O que você precisa? Tomar posse disso e deixar que isso entre no teu coração, né? Que daí você vai ter discernimento. O que é esse discernimento? É isso de você conseguir, igual o Jesus falou assim, alguém te convidar para algo que está aparecendo, né, ao seu olho muito bom, você ter esse discernimento. Será mesmo que isso é agradável ao Senhor? Ou será que eu estou agindo de uma forma que vai falar assim, ah, mas é só um negocinho, né? Você sempre vai estar buscando uma desculpa. Aqui mesmo no versículo fala, né? Você às vezes busca desculpas para acobertar, né, as coisas, mas para Deus nada é acobertado, né? Então Deus olha tudo e olha o que? O teu coração. O teu coração, ele não engana, né? A tua mente, às vezes, ela engana ali, falando, não, mas é só esse negocinho. Mas o seu coração, ele lá no fundo, ele já sabe. E Deus olha o quê? O coração. E aqui também fala, né? Sobretudo, guarde o seu coração, que é de onde provém vida e vida em abundância. Então, esse é o valor da sabedoria, né? De você conseguir ter discernimento no espírito. E é onde ele também coloca o quê? Para te livrar do caminho mau, do homem que fala coisas perversas, que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. Esse é o versículo 12 e 13. Então é o quê? Aquela pessoa que escolhe ir por outros caminhos. Então quando você não anda com o Senhor, né, você vai diminuindo a tua sabedoria e com isso você vai diminuindo o seu discernimento e com isso você vai indo pelos caminhos das trevas, você vai indo pelas veredas sozinho, né? Então, esse é o valor da sabedoria. Não despreze a sabedoria. Tome posse da sabedoria e deixe ela entrar no teu coração para você ter cada vez mais discernimento no espírito sobre o bom e sobre o mal. E fazendo, né, um adendo disso, né? Tem duas formas, né? Ele deixa muito claro, a gente vê que o capítulo 2 de Provérbios, ele é uma continuação do capítulo um. Então ele deixa muito claro como que você consegue a sabedoria. E é muito claro isso já no comecinho ali, quando ele fala, né, no versículo um: Tome posse das minhas palavras e guarde os meus mandamentos. Isso tem a ver com aquilo que a gente leu lá no versículo 7 do capítulo um, que fala que o primeiro passo é temer o Senhor. Então, aqui ele está falando que temer o Senhor envolve em você tomar posse das palavras dele e guardar os seus mandamentos em seu coração. E daí ele fala já ali no versículo 4: Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então é simples, você só precisa de duas coisas. Ela é bem claro nisso. A primeira significa temer ao Senhor. E quando envolve temer ao Senhor, é você tomar posse das palavras dele e guardar em seu coração os mandamentos de Deus. E a outra é você buscar. Você precisa botar uma energia. Não é só você, tipo assim, eu guardo lá, né? Eu leio toda a Bíblia e guardei. Mas ele fala, né? Busque, procure a sabedoria como se procura a prata ou como se procura um tesouro escondido. A gente já viu em filmes, né? Vários filmes aí de aqueles pessoal, né? Piratas do De Caribe, piratas busca de ouro. e o empenho, a força, a dedicação, a esperança que eles colocam quando estão buscando um tesouro escondido. E não indo tão longe assim, até mesmo a gente no nosso trabalho, né? O quanto você se empenha, você passa mais tempo no teu trabalho do que com a tua família. Você está buscando o pote de ouro ali, né? O pote de dinheiro para pagar tuas contas. Você está se empenhando ali diariamente. Às vezes acorda, sai correndo, nem toma café da manhã para estar no horário lá no trabalho. E aí, você também sai correndo assim para buscar a palavra do Senhor, para buscar essa sabedoria, né? Porque ele deixa muito claro que para você conseguir essa sabedoria, há sim uma necessidade de você botar energia, de você buscar cumprir a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus da mesma forma como a senhora está falando, da mesma forma como você bota energia para acordar cedo e chegar no horário, trabalhar tudo certinho, mostrar para o seu chefe que você está cumprindo
com ali as obrigações. Então, da mesma forma, você põe isso, você busca a prata, né? Igual ele fala. Então, você precisa pôr essa energia da mesma forma que você busca. Ele usa exatamente essa palavra, né? Se procurar sabedoria, como se procura a prata, ou como se procura um tesouro escondido. Então, são essas duas coisas, né? E a gente vê também no capítulo 2. Só um adendo ali que ele fala no versículo 7. Tudo isso ele reserva para quem? A quem o ama e obedece. Também não adianta você só ficar buscando, você precisa amar e obedecer ao Senhor, né? Buscar ele de todo o coração e amar e obedecer. Ele é um escudo que protege aquele que anda com integridade. Ele separou o caminho da sabedoria para os justos. Ele mesmo protege e guarda o caminho dos seus fiéis. Então, a gente ter também essa sabedoria de entender que não é só buscar o Senhor ali com fome, como prata e como ouro escondido, para você conquistar alguma coisa, né? Mas sim você amar e obedecer Ele, para você estar conquistando mais e mais coisas no Senhor, né? E no capítulo 2 a gente vê também que ele chama muita atenção sobre mulheres, né? E mulheres, ele chama, né, de mulher imoral. Então eu acho legal isso, que no capítulo 2 a gente vê, né? No capítulo um a gente viu muito sobre esse ganho fácil que a gente tem que tomar cuidado, envolvendo principalmente sobre, ele vincula a roubo, né? E a gente vê já no capítulo 2 no final, que ele chama muita atenção para que ele fala, né? A sabedoria, no versículo 16 ele fala: a sabedoria também o livrará das palavras doces e mentirosas da mulher imoral, da pervertida, da mulher que abandona aquele que desde a mocidade foi o seu companheiro e ignora o compromisso assumido perante Deus. E ele ainda continua falando sobre essa mulher imoral. Então é legal da gente gravar isso. No capítulo 1 ele veio falando sobre ali o roubo, cuidado com quem te chama para vir, para saquear as casas de alguém que ninguém vai ver nada. E no capítulo 2 ele já chama atenção ali para que a sabedoria vai te ajudar a livrar da mulher imoral. E que a mulher imoral, ela vem para te destruir. Ele fala, né, no versículo 19: os homens que se envolvem com ela entram num caminho no qual não há volta. Não conseguem voltar para o caminho da vida. É, a sabedoria para você andar pelo caminho certo e manter-se nos caminhos dos justos. Então, essa é a recompensa da sabedoria, né? Já fazendo um gancho aí para o capítulo 3, que fala muito sobre isso, né? Sobre o que você vai ganhar sendo sábio. Porque muitas das pessoas, às vezes, olha e vê aquela outra pessoa que não anda certo, que rouba, que vende produtos ilegais e tudo, e tá sendo próspero, né? E você fala assim, mas eu aqui sou fiel, eu leio a Bíblia, o caminho certo, e tô vendendo hoje para comer amanhã e tô desse jeito, né? Mas e aí? Como que a gente justifica, né? Justifica do jeito que fala aqui no 3, né? Que Deus vê isso também. Que o mal, ele pode estar prosperando ao seu olhar ali, o seu olhar na terra, mas ele está caminhando para o caminho da cova dele, né? Porque Deus vê tudo, ele não vai continuar ali daquela forma ileso. Existe também o por dentro disso tudo, né? Muitas pessoas às vezes têm muitos bens materiais, mas o espiritual dele está sangrando. Você já vê um monte de gente ansioso, um monte de gente depressivo, pessoas que às vezes você olha e fala assim: meu Deus, você tem tudo. E você tá aí desse jeito, com depressão, querendo se matar. Por quê? Porque precisa, né, gente? Isso a gente não se compra, isso a gente consegue só através do Senhor, esse preenchimento do Espírito, né? Que essa sim é uma parte que o dinheiro não compra, né? O preencher do Espírito, você ter essa recompensa do Senhor, né? Então, aqui mesmo em Provérbios 3, ele fala: meu filho, nunca se esqueça das coisas que eu lhe ensinei. Guarde sempre no seu coração as minhas instruções. Se você seguir essas instruções, a sua vida será prolongada por muitos anos e isso lhe dará prosperidade e paz. Porque de nada adianta a prosperidade sem a paz, né? Então,
Esse é um versículo que chama muita atenção por conta dessas recompensas, né? Que às vezes a gente acha que a gente não tá ganhando nada, mas a gente tá ganhando é muito, tendo essa paz de espírito também, né? E ele vem complementando, eu acho, junto também, nesse versículo 13 e 14, quando ele fala, né? O homem que encontra sabedoria e obtém entendimento é um homem feliz. A sabedoria traz mais benefícios do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Então é bem isso, né? No capítulo 3 a gente, um resumo dele é isso que a Sayuri falou. Às vezes a pessoa, né, busca tanta prosperidade, mas uma prosperidade, né, talvez sem paz, Vazia, né? uma prosperidade vazia, que ela tem problemas aí de ansiedade, depressão, tem problemas na família, tem problemas que a pessoa às vezes tem tudo ali e ela sente saudade, tipo assim, de comer o arroz que a mãe fazia lá no sítio, vamos dizer assim, né? No lugar onde dinheiro nenhum compra, que é uma coisa tão simples, tão barata, mas a pessoa às vezes sente, né? Você olha e fala assim, nossa, você deve ser o homem mais feliz do mundo. E ela falou assim, tipo, não, né? Quantas vezes a gente já viu notícia de famosos, tipo assim, se perdendo em drogas, se perdendo, tipo, com prostitutas, que nunca tem um casamento, os filhos são cada filho de uma mãe, então, tipo assim, é a coisa mais normal, na verdade, é a gente ver isso, sabe? A maioria dos casos são pessoas que têm sucesso na vida, mas sem ter a paz de espírito. Exatamente. Mas isso também não entra no caso de tipo assim, ah, Deus não ama o dinheiro, né? Dinheiro é coisa do outro cara lá. Não. Deus é abundância, Deus criou tudo, né? Ele tá aí abundante. Mas desde que você caminha no caminho dele, né? É para ser justo, né? Para eu ter sabedoria, né? A Pra... sabedoria verdadeira. Então, quando Exatamente. você tem a sabedoria verdadeira, ele fala, você terá prosperidade e paz. É. Então, quando você não tem a sabedoria, que é o que a gente está falando aqui, né? Salomão, ele era rico e foi o Ele foi rei o mais mais rico. rico. E o que que ele fala? Sobre você ter sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria vincula você ser próspero, mas você também ter a paz de espírito. Exatamente. Então não quer dizer que você precisa ser pobre, tá, gente? A gente não tá aqui pregando isso, que, nossa, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser ansioso, vou ser tudo isso. Não. É só sobre essa parte de qual é o embasamento que você tem, que quem é que tá te provendo isso, sabe? O quanto você busca o Senhor, né? Se você tá buscando o Senhor assim como você busca o dinheiro, ou se você tá deixando o dinheiro ser o altar do seu coração. Então, aí que mora essa diferença, tá? Tanto é que aqui no capítulo 3 ele refrisa o que ele frisou no capítulo 1, o que ele frisou no capítulo 2, e ele vem no 3 também, no versículo 21, falando: Meu filho, tenha sempre estas duas coisas em vista: a verdadeira sabedoria e a capacidade de tomar decisões certas. Se você possuir essas duas qualidades, terá sempre forças renovadas. Elas são como uma medalha de honra ao redor do seu pescoço. Então você seguirá por caminhos seguros e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Por quê? Porque a sabedoria veio do Senhor e tudo que você conquistou veio do Senhor. Então, o capítulo 4 eu vejo que ele vem assim com a mesma visão do capítulo 3 de chamar a atenção da importância da sabedoria, né? Então ele fala ali novamente assim, que você aprender a sabedoria e ter o entendimento dela, que ela vai te direcionar pelos caminhos corretos a ser seguidos. E eu acho legal quando ele fala no versículo 12: Assim, se você por ela seguir, seja depressa ou devagar, você nunca tropeçará. Então eu acho legal isso, né? De tipo assim, não importa a velocidade com que você está buscando ali. Às vezes você tem o tempo de buscar 2 minutos, né? Ler a palavra, meditar na palavra de Deus e ter essa vontade, assim, né? De falar, meu, eu quero entender, né? Temer ao Senhor, entender mais o Senhor. E às vezes é 2 minutos, às vezes você tem 40 minutos, às vezes você tem 1 hora. Mas o que eu acho legal, ele fala, não importa se é rápido ou devagar, o importante é que você, buscando a sabedoria, você nunca tropeçará. Exatamente. E aqui no capítulo 4, né, tem aquele versículo que é um tanto famoso por muitas pessoas, né, que está ali no versículo 23. Acima de tudo, meu filho,
Cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Por que isso, né? Por que depende toda a sua vida? Porque é de onde Deus analisa você. Deus analisa o nosso coração, né? Que é dele que provém a sua vida. Então, afaste dos seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade, porque isso é aquele negócio que vem te envolvendo, né? É de pouquinho. A falsidade e a perversidade, ela não vem como um choque e te assusta. Ela vem te envolvendo. E quanto mais você vai ficando perto e deixando, falando assim, ah, não, eu caminho com o Senhor, isso aqui não vai me afetar. Não, ela vem te trazendo para perto. Então, quando você vê a falsidade e a perversidade, se afaste. Não deixa ficar ali no canto da sereia, que uma hora você pode cair. Então, não deixe você ficar ali, porque senão você vai cair no caminho mau. Então ele fala também no final, ele frisa muito forte ali: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Então pense bem antes de dar qualquer passo, e você andará pelo caminho do bem. Então, se desvie, saia. Quando você sentir que aquilo ali não é um ambiente onde você, cristão, fala assim, olha, isso vai agradar a Deus. Se Deus me olhasse aqui e me visse no que eu estou, no meio de quem eu estou, ele vai se alegrar ou ele vai se entristecer? Sabe? Você tem que também se perguntar isso, né? Ah, não, Deus vai se alegrar porque você está querendo falar do amor dele ali para aquelas pessoas. Puxa, bacana. Mas você também está fortalecido no amor dele? Porque é igual quando cai aquela máscara, né? No avião e fala, coloque primeiro em você e depois no seu irmão. Porque às vezes o seu irmão vai se desesperar, vai te agarrar ali e você não vai conseguir nem se salvar. Então, se nutra todos os dias, igual o Jesus falou, não importa se é devagar ou se é rápido, mas um pouquinho da palavra de Deus vai estar te nutrindo. E essa nutrição sua vai te fortalecer para você sim ir para um meio onde você está fortalecido e poder trazer luz para aquelas outras pessoas também, falando sobre o amor de Deus. Mas de nada adianta você nutrir um dia e ficar aí um tempão e falar, não, agora eu sou forte. Mas aquele canto da sereia pode te envolver e te desviar para o caminho do mal. Então, coloque a máscara em você, coloque a palavra dentro de você, se fortaleça na palavra, peça antes de tudo sabedoria para o Senhor, né? Porque não adianta você vir falando que é por força própria. Não, essa sabedoria para você poder tocar outros corações precisa vir do Senhor. Que é assim que você vai envolver outras pessoas sobre o amor de Deus, né? Sim. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar dessa parte de um livro um tanto carregado, né? Um livro carregado de sabedoria pra gente, que é onde a gente precisa aprender muito, né? Com Salomão, aprender muito com essa sabedoria que vem de Deus, não só para conquistas financeiras, como muitos coaches financeiros aí nos coloca, né? Mas sim sobre conduta da nossa vida mesmo. E aí a gente vai continuar falando sobre ele, né? A gente só tá no primeiro episódio de Prodérmio. Então já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho para o próximo episódio você ser avisado quando a gente compartilhar com vocês, tá bom? Então nos vemos no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau. Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!